A paz do Senhor Jesus Cristo, comandante forma, pela União de Militares Evangelho da Marinha, nós estamos aqui para fazer uma reflexão na palavra do Senhor e também falar sobre as notícias da União de Militares Evangélicos da Marinha. Muito bem, a reflexão é sobre a obediência às autoridades. Até que ponto nós devemos obedecer às autoridades? Isso é a parte 2, que nós já falamos, refletimos na primeira, anteriormente, sobre esse assunto. E nós vamos acrescentar. Muito bem, nós temos duas autoridades, ou seja, duas dimensões que nós temos que respeitar. A autoridade de Deus, a autoridade sobrenatural, a autoridade da fé e a autoridade humana, constituída por Deus. Então, a quem devemos obedecer? Às vezes existe conflito de leis. O homem quer influenciar e quer dominar a lei de Deus. Acontece isso. Vamos verificar na palavra do Senhor exemplos. Nós temos no livro de Daniel, capítulo 3, livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Capítulo 3, versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Versículo 11 do capítulo 3. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, o rei Nabucodonosor quis dar deu um decreto, mas só que esse decreto começou a afrontar a lei maior, a lei de Deus. Então, lá, continuando, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Muito bem. Eles não adoraram. Eles foram jogados na fornalha. E quando eles foram jogados na fornalha, o anjo do Senhor apareceu e os livrou. Não é? Mas, o que eu quero dizer? O decreto existiu, a lei do homem, de um governador, Nabucodonosor, mas esses 3 jovens não aceitaram essa lei de adorar as imagens, ou seja, colocar no coração aquela imagem que ele estava determinando. Outro exemplo, Daniel. Continuamos no livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Muito bem, e Daniel continuou a fazer as suas orações, não obedecendo o decreto do rei. Né? Vamos ver aqui, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas o anjo do Senhor os livrou. Então, tem certas situações que nós temos que definir. Ou vamos obedecer à autoridade ou obedecer à lei de Deus. Né? Eu sou do caminho da tese que devemos obedecer à lei de Deus, com equilíbrio, dentro do momento.
né? Daniel, os jovens. Tá? Então, mas isso, nós temos que ter muito cuidado, tem muitos militares que no meio militar, às vezes confundem. Uma ordem recebida, as pessoas confundem e acham que é uma ordem que não se deve obedecer. Numa representação e numa missa, fazer algum tipo de procedimento, não é? Que acompanhar uma autoridade num evento. Né? Então as pessoas se rebelam ou não se colocam numa postura de obedecer à autoridade, porque a autoridade foi enviada por Deus, né? E nós devemos obedecer à autoridade de Deus. Então é muito perigoso, nós devemos refletir muito, ter muito cuidado, né? Amém, irmãos, graças a Deus. São essas passagens que eu queria mencionar aqui, né? Para mostrar a importância da lei de Deus, a importância de nós termos a lei de Deus nos nossos corações. Muito bem, então vamos continuar. Vamos falar agora sobre a nossa União de Militares Evangélicos da Marinha, as notícias que nós estamos realizando na nossa União de Militares Evangélicos da Marinha. Nós temos amanhã, sábado amanhã, 19h30, a reunião da UMEM, que nós teremos as pautas, ou seja, nós vamos falar sobre o culto de ações de graça alusivo ao Dia do Marinheiro, em dezembro. Nós vamos conversar sobre o programa Navegando com Cristo, ou seja, nós estávamos planejando um seminário, mas o tempo foi muito curto, tivemos muita dificuldade de organizar esse seminário, então transformamos esse seminário no programa Navegando com Cristo, onde nós vamos entrevistar um militar, né? Nós vamos falar sobre as datas especiais da Marinha em 2021, o que fazer, como fazer, os eventos que nós vamos ter, e nós vamos abordar também um projeto, né, sobre clamor para Deus, ou seja, nós vamos ter uma participação de uma irmã lá de Manaus, coronel da Polícia Militar, que vai nos colocar esse projeto e nós vamos verificar a possibilidade de fazer uma parceria com esse projeto, né? Chama-se Clamor para o Brasil, né? Então, não percam, amanhã o link está tanto no Facebook como também nos grupos da UMEM, né? 19h30, amanhã. Todos estão convidados. É uma grande oportunidade para conhecerem a visão da UMEM, perceber o que nós queremos fazer, os propósitos. Muito bem. E agora vamos falar sobre o culto em ações de graça alusivo ao Dia do Marinheiro. A partir de segunda-feira, agora, dia 16, nós vamos encaminhar as cartas convites para todas as autoridades da Marinha, ou seja, as organizações militares receberão a carta convite com cartaz, não é? Com o planejamento desse evento, o culto dos marinheiros, que nós vamos realizar lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, lá em Brasília, vamos realizar em Amazonas, em Manaus, e nós vamos realizar também no Espírito Santo, em Vila Velha. Ou seja, nós vamos transmitir pelo Facebook e também presencial, tá? Isso é um fato inédito, irmãos, que é a primeira vez que nós estamos realizando isso. Ou seja, nós estamos colocando a nossa fé em ação. A UMEM está se lançando, apesar das dificuldades, das tempestades, das fortes correntes, dos fortes ventos, nós estamos insistindo, não pela nossa força, mas pela força do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, para refletir sobre a sua palavra, para anunciar as notícias da UMEM. Pai, desperta esses militares, Pai, principalmente da Marinha, Pai, para que a gente possa realmente te dar honra, glória, Pai, porque o Senhor é digno, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, fiquem na paz, compartilhem e vamos continuar navegando
juntos nessa gloriosa fé na volta. A paz. Fiquem com Deus, comandante Forte.